vós já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno, né? Não posso sentar, irmão? Não, essa epístola de João escreve três, né? 3 epístolas junto com o Apocalipse. E essa me relata muito bem sobre amor, perdão e também pecado, né? João já começa falando sobre, logo no primeiro capítulo, como a gente pode obter o perdão de Deus e como também a gente pode vencer o pecado. E aqui, mas como o tema não é mídia social, rede, eu quero estar falando em três tópicos, 3 pilares que ele vai dizer aí nesse versículo. Um deles que ele vai dizer que os jovens são fortes, o outro, que a palavra de Deus está em vós, e o outro que ele vai dizer que já vencestes o maligno. Como todo mundo estava falando, e é o que bem entende hoje no mundo afora que a internet está causando, né? Quando a irmã Fabiana do Supremo foi fazer o estudo em si, e quando eu pesquisei, irmão, sobre como a internet está em revolução do mundo. E já de crianças, irmão, só de, se eu não me engano, de 4 anos, de 5 anos até os 17, a maioria praticamente já usa assim, rede social. Ou seja, a criança ela já tem até acesso a tudo, e às vezes sabe mais do que de uma pessoa adulta, né? Às vezes a pessoa adulta não sabe, mas uma pessoa que ela sabe mexer e ensina até para aquela pessoa. A gente vê como está, como de si, né? A tecnologia avança. E como sabemos, é uma área digital que a gente vive. Mas a gente sabe também que a internet ela é tanto para o bem, como também serve também para o mal, infelizmente. Porque por ela, uma coisa boa que a gente obtém, por ela que podemos falar do amor de Deus, né, espalhar o Evangelho do Senhor por ela, falar sobre como Jesus Cristo fez por cada um de nós, né, com amor ele foi, o que ele fez por lá na cruz do Calvário. E a internet, irmão, é uma dessas chaves que a gente tem para usar nos nossos dias, né, no dia de hoje. A gente vê por aí, irmão, que na internet tem tanta coisa que às vezes não serve para nada, né? Para falar a verdade. O pessoal posta com coisas bobas, mas que bom que a gente tem essa internet, irmão, ao nosso lado, ao povo de Deus, porque por ela a gente pode falar sobre o amor de Deus para as pessoas, né? E às vezes um versículo, uma mensagem que você coloca, muitas pessoas ali podem ver e também ser edificadas por aquela coisa, né? Às vezes o versículo você posta no qualquer lugar que você pode, às vezes a pessoa pode ler aquilo e ali falar aquele versículo, falar com ela, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela é fiel. E primeiro, irmão, eu vou começar falando sobre que o apóstolo João ele quis falar sobre jovens, vocês são fortes. A gente sabe que a Bíblia, irmão, em si, ela foi escrita no grego, né? Então tem algumas palavras que a gente olha assim, mas no original são totalmente diferentes. E essa palavra forte, irmão, no grego aí, ela traz o significado que o jovem ele tem força tanto na alma para suportar os ataques que vêm sobre o dia a dia, e também a agitação do maligno. E também ela reflete que o jovem ele tem essa força que ele vai falar na mente. Ou seja, o jovem ele tem essa força, né, sobre ele, que é na mente dele que o apóstolo João está falando. E quando a gente bem entende, ele não está tratando de força física, né? Mas o que o apóstolo João está dizendo aqui, irmão, é sobre uma força espiritual, cada um de nós, né? Então a gente tem a intimidade com o Cristo, a gente também tem. E quando ele usa essa palavra, sois fortes, no grego dá esse significado, que a força que vem, irmão, de si do ser humano, a gente sabe que se não for o Senhor para nos ajudar, a gente infelizmente sai do lugar. Então essa palavra aí pode querer dizer, para esse grego também para o jovem, mas para um pouco em geral, né? Traz essa mentalidade de os jovens ser forte espiritual, tanto na força física como também na força espiritual que ele vai tratar. Sabendo que existe muita gente por aí que é forte, né? Forte tudo fisicamente, mas às vezes espiritualmente, infelizmente, não tem ali aquele. Infelizmente é bom espiritualmente, né? Não tem aquela virtude. E ao longo que a gente vai ver, irmão, ler a palavra, a gente vê que a força que todos os homens da Bíblia, né, eles obteram foi de Deus. Quando a gente vai ler 1 Samuel, quando Golias está ali, né, desafiando a sopa de Israel, a gente vê que Saul, irmão, os exércitos deles estão acuados, ou seja, eles não estão com medo de enfrentar Golias. E é interessante que Saul, quando ele foi escolhido, a palavra vai dizer, né, que entre os homens de Israel ele era o mais alto, ou seja, era um homem robusto, né, mas
naquele momento ali, irmão, né, quando